E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar um pouco aí do Ciro Gomes sendo o herói brasileiro. Então, solta a vinheta! De vinheta eu quero o super-homem descendo assim, ó. E o super-homem tem a cara do Ciro Gomes. Daí quando ele desce, ele fala assim, ó, repare bem. Então, gurizada, antes de mais nada, descrição do vídeo aqui, as minhas redes sociais, tá? Twitter, Instagram, que é em inglês, pra quem não sabe, formas de vocês apoiar o canal. É importante vocês cogitem apoiar o canal, porque nós é pequeno, essas coisas todas aí que vocês já sabem aí, né? Mas pode apoiar o canal via PicPay transferência direta, pode apoiar o canal via assinatura mensal dos brothers do PicPay, and agora nós temos o incrível Pix, além do botão Seja Membro que está em algum lugar aqui, tá? Então cogite apoiar o canal que mais ou menos cresce no Brasil a continuar crescendo mais ou menos. Então o que aconteceu pra gente estar aqui? Pra quem não sabe, né? Até o vídeo que eu fiz sobre isso, Bolsonaro disse que não consegue fazer nada porque o Brasil está quebrado e foi lá e culpou a mídia. Então o Bolsonaro fez uma fala super derrotista, esse foi o ponto do meu vídeo, que teve algumas pessoas criticando, tipo, Ai, vocês querem que ele minta pra nação, então. não se trata de mentir, se trata de fazer uma fala aí como chefe de nação menos derrotista, né? Esse é o ponto principal. E ele foi bem derrotista na fala dele, além de mostrar uma certa incompetência. Tanto que a gente até levantar da tag aí, até pode botar aqui embaixo também, até que era Bolsonaro incompetente, que a gente comparou ele aí com um livro do Nicolau Maquiavel, onde ele só teve fortuna, então ele só teve contexto para assumir o poder, né? Mas ele não está tendo virtude, não está tendo capacidade de gerenciar isso. Isso que eu tô falando de um cara, como eu já falei algumas vezes, que eu nunca vi, pelo menos na história recente do Brasil, um cara com tanto a faca e o queijo na mão para fazer as coisas. Ele tinha a faca e o queijo na mão, era só cortar. O que que ele fez? Ele enfiou o queijo na bunda e enfiou a faca no nariz, porque o cara se atrapalhou por completo, daí a culpa é dos outros. E daí dentro disso tudo, o senhor Ciro Gomes, que está babando para ser presidente do Brasil, né? Tá na cara, o cara tá babando para ser presidente do Brasil, onde ele tá usando como tática um afastamento do PT, um afastamento da esquerda, essa mais estruturada, para tentar fazer esse bloco antifascista ou tentar juntar o máximo de pessoas possíveis aí para fazer uma frente ampla. Ele fez uma sequência de tweets falando que como o Bolsonaro poderia gerir a crise. Então, antes de falar dos tweets em si, se inscreve no canal, hein? Inscreve no canal. Antes de falar dos tweets em si, a ideia aqui é muito o seguinte, ó. Quando um político deixa um espaço sem resposta, um espaço em vácuo, é normal na política que atitudes que nem essa que o Ciro Gomes tem ganhem repercussão. Por quê? Porque ele é uma figura política importante no cenário aí, etc, etc. E ele viu que o presidente deixou... É assim, ó, na política funciona assim, ó. Teu adversário deixou a bola picando, tu chega e mete o gol. Quando eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Vou falar sobre os tweets dele e depois a gente fala se daria certo ou não. Primeiro, ele fala que pode autorizar o Banco Central a comprar títulos do Tesouro Nacional e criar um fundo de investimento em infraestrutura. Passar o pente fino em 300 bilhões de renúncias fiscais e tal. Ele traz exemplo da Localiza, que deve um monte de imposto. Ele também traz o exemplo de taxar lucros e dividendos empresariais. Só no Brasil e Estônia não cobram, né, no mundo todo. Daí se cobrarmos o que ele já falou, o Brasil arrecada 70, 80 bilhões e tal. Imposto sobre herança, que nos Estados Unidos cobra-se 40% e no Brasil cobra 4%. E daí isso tem um efeito muito curioso também sobre imposto sobre herança, para quem não sabe. O fato dos Estados Unidos cobrar 40% sobre a herança faz com que os bilionários façam as fundações. É por isso que é comum aquelas fundações, porque em vez de dar o dinheiro para o Estado, não, vou organizar aqui uma fundação, porque eu acredito que eu consigo, vai dentro da causa que eu acredito. Então, inclusive, incentiva, tu cobrar muito de herança, tu incentiva a criação de fundações, olha que loucura. E o Brasil cobra 4%, daí ele traz o exemplo do IPVA, que o cara com moto ali de aplicativo, ele tem que pagar IPVA, enquanto João Dória, Luciano Huck não pagam, né? Além de
de comprar com financiamento público. Daí o Luciano Huck até retuitou isso, olha que loucura, e falou: concordo, Ciro Gomes, acho que eu seria o primeiro a pagar o imposto, acho isso injusto e tal. Então o Ciro Gomes aí conseguindo uma aproximação com o Luciano Huck. Não se surpreendam, viu? Não se surpreendam, porque é exatamente isso que ele quer. Se desvincular um pouco dessa pecha de auxiliar do PT e caminhar cada vez mais pro centro do tabuleiro, porque ele quer se apresentar como um político de centro através dessa frente ampla, seja lá o que isso for. Eu até posso fazer um vídeo sobre frente ampla, se vocês escreverem aqui embaixo, ó, hashtag Renan, faça um vídeo sobre frente ampla. Frente ampla. Ele diz para revogar o teto de gastos, ele fala para cobrar de 0,5% a 1% dos grandes patrimônios. Então ele traz algumas soluções, e eu vou colocar entre aspas, porque são soluções que não seriam da pecha ou do entendimento econômico do governo Bolsonaro. Se é que o governo Bolsonaro tem um entendimento econômico. Na real tem, né? O Paulo Guedes, tudo isso que o Ciro Gomes falou, provavelmente deve ter feito o Paulo Guedes se arrepiar de raiva, porque é tudo que o Paulo Guedes não quer. Porém, há algumas coisas aqui que podem ser muito usadas dentro da perspectiva liberal. Taxação de herança, né? Aumentar a herança seria uma delas, por exemplo. Mas o ponto aqui é, óbvio que essas ações aqui do Ciro Gomes vão dentro de uma lógica bem desenvolvimentista, keynesiana, do Estado aí, né? Não sei nem se interferindo, a mais atuante dentro da economia aí do que ele está sendo, e que dessa forma conseguiria levantar alguma grana. Óbvio que isso é só uma proposta, eu nem tô falando que ela tá certa ou não, mas para vocês entenderem que, óbvio, quem tá de fora, né, fica muito mais fácil criticar. Então quem tá de fora do governo Bolsonaro é mais fácil criticar e apontar uma solução. Quem tá dentro, que vive ali o dia a dia, as dificuldades, sabe que é um pouco mais difícil. Porém, o fato de ser um pouco mais difícil, porque, né, lida ali com negociação política, óbvio que é um pouco mais difícil. Porém, não é possível que ainda não haja um plano econômico para o Brasil sair da crise, né, da crise que foi posto na pandemia, ou não haja nenhum tipo de ação nesse sentido. Agora querem acabar com o benefício ali dos 600 pila, mas a galera vai continuar passando fome porque a economia não se recuperou. Então, assim, essa perspectiva da não intervenção do Estado por parte do Bolsonaro, eu vou dar até o benefício do tipo, não, essa perspectiva de não intervenção aí é uma filosofia liberal, econômica, então, teve países que fizeram isso. Vou dar até esse benefício, tá? Vou dar até esse benefício aí da dúvida. Passar esse paninho. Porém, a não intervenção não significa o estado vegetativo, que é exatamente isso que está acontecendo no governo Bolsonaro. O Estado está vegetativo no âmbito econômico e no âmbito social, enfim, todos os âmbitos. Que é a ineficiência do Estado. Uma coisa é o Estado não interferir, mas, vou cumprir a lei aqui, vou fazer isso aqui, né? Quem sabe, essa não interferência, mas ele ser atuante, porque é a função do Executivo ser atuante, porque ele tem que ser executar leis, talvez propor políticas públicas e tal. Isso poderia ser feito pelo Estado dentro dessa lógica liberal, inclusive. Mas não, o que a gente está vivendo aqui é um Estado ineficiente. E nessa ideia de Estado ineficiente e vegetativo, são ideias que acabam os adversários surfando em cima, e daí assim, qualquer proposta acaba sendo uma proposta hiper mega inteligente. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que tem muita gente que é contrário aí a proposta do Ciro Gomes, porque o Estado vai gastar mais dinheiro, o Estado vai se endividar, olha só, isso vai aumentar mais ainda a crise. Como se a gente não tivesse em crise. Eu entendo que essas pessoas criticam, mas para vocês verem que qualquer coisa, então, aparenta ser maravilhoso. Então tá na hora da galera começar a se inteirar sobre esses assuntos e começar a cobrar de quem merece, que no caso aqui é o Bolsonaro, né? A galera ainda não fez a correlação de tipo assim, piora de vida com o governo Bolsonaro. Claro, teve gente que fez, mas essa galera mais bolsonarista não fez isso ainda. O dia que eles conseguirem ver isso, daí que eu acho que começa uma mudança maior, tá bom? Então era isso, escreva aqui embaixo o que vocês acham, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá? E será que Ciro Gomes será o futuro da frente ampla? Escrevam aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau.